Então, que no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente conhece como corrosão. Por exemplo, a ferrugem. A ferrugem é um processo de corrosão do ferro, ok? Então, aí está mostrando claramente o zinco presente na placa, perdendo os elétrons, você percebe os elétrons subindo aí pelo fio, e ele sai, então, da placa e vai para a solução, fazendo com que a placa sofra o processo da corrosão. Aí, olha lá, tá vendo? Os elétrons subindo aí. E aí, olha, agora a gente vai para outra meia célula. De onde sai, a gente vai chamar de ânodo, certo? E onde os elétrons são recebidos, a gente vai chamar de cátodo. Ok? Ou seja, onde ocorre o processo da redução. Aí nós temos a ponte salina, que a gente também falou a respeito dela. Qual que é a função da ponte salina? Ela fecha o circuito, né? Você vê que é um tubo aí, um tubo de vidro. Dentro desse tubo tem uma substância gelatinosa contendo um sal. Porque o que acontece? Olha só, nessa semicélula aqui, ó, da esquerda, onde a gente tem o eletrodo de zinco, o que vai acontecer com essa solução? Essa solução ela vai ficar saturada de íons positivos, de Zn+2, certo? Enquanto que do lado de cá, o que vai acontecer? Os elétrons, quando são recebidos na placa da direita, o que acontece? Os cátions presentes na solução, os cobres, né, cobre mais 2, eles vão receber os elétrons, então eles vão se depositar ao redor do tubo. Né? Não foi isso que a gente viu? Aumentando a massa, eles vão se solidificar. Então, à esquerda aqui, ó, no eletrodo de zinco, vai ter excesso de cátion dentro do recipiente, dentro da semicélula aqui, e à direita, a gente vai ter excesso de ânion, ok? Então, o que acontece? Por exemplo, aqui, ó, no eletrodo de zinco, os elétrons, eles estão saindo, certo? Estão subindo pelo fio, saindo do ânodo, indo para o cátodo. No entanto, se você tem uma grande quantidade aqui de cátion sobrando, de Zn+2, o que acontece? Os elétrons são atraídos, né? Negativo com positivo, ocorre atração. Então, o que acontece? Esse processo é interrompido. Okay? Então, esse processo dessa migração dos elétrons do polo negativo para o polo positivo é interrompido, e aí você tem duas células separadas. Ok? Então, daí a importância da ponte salina. O que vai acontecer? A ponte salina ela vai conter um sal. Então, você vai ter um cátion e um ânion. Além dela conectar, dela fechar aí o sistema, fechar o circuito, ela vai o quê? Ela vai equilibrar o sistema. Então, por exemplo, aqui no eletrodo de zinco, está sobrando cátion. Então, o que ela vai fazer? Ela vai mandar ânion para equilibrar o sistema. Já aqui no eletrodo de cobre, o que aconteceu? O cobre saiu da solução e foi para a placa, solidificou. Então, você tem o quê? Excesso de ânion, está faltando cátion. Então, o que a ponte salina vai fazer? Ela vai enviar para cá os cátions. Olha só. Olha lá. Vendo? Ó? Potássio indo para o eletrodo de cobre e o cloreto, que é o ânion, indo para o eletrodo de zinco. Olha lá. Tá vendo? E assim, ó, o processo continua. Ok? Olha só. Então, essa é a função da ponte salina, ok? Muito bem, olha só. Após recordar, né, o princípio da célula eletroquímica, vamos testar os nossos conhecimentos. Então, na segunda-feira, nós falamos sobre a pilha de Daniel. Aí eu pergunto para vocês, a pilha de Daniel, ela é constituída por quais metais? Alumínio, zinco, cobre ou ouro? Quais são os metais que fazem parte da constituição da pilha de Daniel? Fala para mim. Estão me escutando, crianças? Estão me ouvindo? Gente, vocês estão me escutando? Zinco, pro. Opa, o zinco. Beleza, ó, vamos estabelecer aqui, ó. À esquerda vai ser o nosso
eletrodo onde vai sofrer o processo de oxidação, ok? E aqui o processo da redução, tá? Então, ó, o zinco. Vou colocar ele, então, aqui. Ok? E qual é o outro metal? A pilha de Daniel, ela foi feita com quais? Isso, o outro é o cobre. Muito bem, pronto. Então, colocamos aí, ó, zinco e cobre. Olha lá, ó, os elétrons já, ó, sofrendo o processo da corrosão, tá vendo? Então, já está mostrando para nós aí, ó, tá vendo? Que o zinco sai da placa, vai para a solução, ok? Olha como ficou o cobre. Então, agora pergunta, de onde sai o zinco, ou os elétrons aqui, qual é o nome do processo? É oxidação ou redução? Oxidação. Oxidação. Ele sai de 0 e vai para mais 2, o nosso está aumentando. Então, oxidação. Agora aqui, ó, no cobre, os elétrons eles chegam aqui na placa de cobre, o cobre presente na solução, que é o cobre mais 2, recebe esses elétrons e se solidifica ao redor da placa. Então, ele está indo de 2 para 0. Ou seja, está reduzindo. Então, o nome do processo, ó, redução. Certo? Como é que a gente chama aqui o polo onde ocorre a oxidação? Ânodo ou cátodo? Cátodo. Muito bem, a gente chama de cátodo. Cátodo não. Olha só, analisa. Aqui onde você tem o zinco é de onde saem os elétrons, certo? Saem elétrons. Ó, ânodo te lembra o quê? Lembra ânion, certo? O ânion é negativo, ok? Por que ele é negativo? Porque recebe, não é? Elétron. Agora o cátodo. O cátodo, o que acontece? Cátodo te lembra o quê? Te lembra cátion, certo? E o cátion é o quê? Positivo. Por quê? Porque ele perde elétron, não é assim? Então, no caso aqui, ó, ele vai receber elétrons, porque ele é positivo. Então, o ânodo, sempre de onde saem os elétrons, ok? E o cátodo, onde os elétrons são recebidos, ok? Tudo bem, gente? Sim. Ok? Então, aqui, ó, na oxidação, nós temos o polo negativo e aqui nós temos o polo positivo no cátodo. Ok, crianças? Muito bem. Sim, pronto. Ok. Hoje a gente vai falar a respeito de como a gente calcula, tá? Como é que a gente prevê aí essa espontaneidade da pilha. Tá? Eu vou compartilhar agora a tela do meu celular. Olha só, gente, seguinte. O que acontece? Esse aqui foi o processo que a gente trabalhou, né? Nós trabalhamos aí as pilhas ontem, ok? Nós estamos agora na página 21, tá? Da apostila. Nós vamos falar agora sobre o potencial do eletrodo. O que acontece? Se você observar aí na página 24 da sua apostila, você vai perceber que você tem duas tabelas, ok? Mostrando aí reações, ok? De redução, semi-reações de redução. E você percebe o seguinte, que nessa tabela você tem potenciais apenas de redução. Ou seja,
potencial de redução está falando o quê? Da facilidade que aquela determinada espécie tem de receber elétrons. Porém, se você reparar, você vai perceber, ó, o seguinte, aqui, ó, na nossa reação, você tem a dupla seta. E essa dupla seta está indicando o quê? O que essa dupla seta aí está indicando para a gente? Equilíbrio químico? Equilíbrio químico? Não, na realidade não está querendo dizer o seguinte, ó, que aí a gente não está falando de equilíbrio, tá? Mas está dizendo o seguinte, que essa reação vai ocorrer nos dois. Sentido. O que significa dupla seta? Reversibilidade. Exatamente, ou seja, ela pode se processar tanto no sentido da redução, quanto no sentido da oxidação. Então, por exemplo, olha, aí nós temos a semi-reação de redução do zinco, ou seja, você está vendo aí o zinco mais 2, recebeu 2 elétrons e se transformou em zinco zero, zinco sólido. E aí a gente vê que o potencial de redução é de menos 0,76 volts, ok? Para essa célula. No entanto, se eu quiser saber o potencial de oxidação, é só eu inverter o sinal, ok? Como aí você tem a dupla seta, então é só você inverter o sinal. Então, se eu quisesse saber o potencial de oxidação, qual seria o potencial de oxidação do zinco? Seria mais 0,76. Ok? Tudo bem até aqui? Sim? Muito bem. Agora, como é que essa tabelinha aí foi criada? Né? Essa tabelinha foi criada a partir disso daqui, olha só. Foi utilizado como exemplo o eletrodo de hidrogênio, tá? Atribuiu-se, olha só, você tem aí um tubo onde o hidrogênio gasoso ele é inserido aí nessa solução, ok? E aí você tem aqui você tem a platina, o eletrodo de platina, só que ele é inerte, tá? Então, ou seja, é a redução realmente do hidrogênio. Então, foi feito um eletrodo de hidrogênio e esse eletrodo foi conectado aos outros metais que você tem aí na tabelinha da página 24, ok? Atribuiu-se, ou seja, houve uma convenção, ó, nós, os químicos, decidiram o hidrogênio vai ter potencial padrão igual a zero, tá? Então, atribuiu-se ao hidrogênio potencial padrão igual a zero. E aí ele foi conectado aos outros metais. E aí, então, olha só, você pode observar aí no voltímetro, você pode observar o potencial padrão, ok? Do cobre, por exemplo. Então, o potencial padrão de redução para o cobre é de mais 0,34, tá? Aqui, ó, no caso do zinco, a mesma coisa. Então, foi colocado o eletrodo de hidrogênio juntamente com o eletrodo de zinco. Ao hidrogênio foi atribuído potencial padrão igual a zero, então o que aparece no voltímetro é referente ao zinco, ok? Então, aqui nós temos menos 0,76 volts para o zinco. Então, foi dessa forma que a tabelinha, essas duas tabelinhas foram formadas, tá? Então, vocês podem ver aqui, ó, potencial do hidrogênio, ó, igual a zero, ok? Enquanto que no restante nós temos aí os potenciais. E aí, olha só, então nós temos potenciais de redução e potenciais de oxidação. No entanto, gente, a IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, é ela quem comanda as regras da química no mundo, ok? Então, a IUPAC decidiu que o padrão seria o potencial de redução, não de oxidação, ok? Então, é muito comum, tá, nos vestibulares, no Enem, você vai encontrar as tabelinhas, tá? Isso aqui, gente, vocês não precisam decorar, tá bom? Não precisa decorar potencial padrão. Quando existe algum exercício e cai bastante eletroquímica, isso aqui cai bastante no Enem, você sempre vai ter informações no seu enunciado para resolver, tá? Você não precisa decorar esses valores, ok? Mas você precisa ter noção que
o padrão é redução, ok? No entanto, fique atento, porque de repente pode haver alguma pegadinha, o exercício pode te fornecer semi-reação, por exemplo, de oxidação. Você tem que ficar atento. É só você inverter o sinal, tá bom? Então, olha só. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai aprender a calcular aí, tá? Calcular o potencial. Então, aqui nós temos, quanto maior o potencial de redução, significa o quê? Que a espécie em questão, ela tem facilidade para receber elétrons, ok? Tem maior tendência para reduzir. E quanto menor o potencial, significa o quê? Que ela tem maior tendência de oxidar, tá? Ou seja, de perder elétrons. Isso daqui é importante por quê? É importante na hora que você, quando um exercício, por exemplo, te dá duas pilhas, né, te dá dois metais, e você precisa decidir quem vai ser o seu ânodo, quem vai ser o cátodo, quem é que vai sofrer o processo de oxidação e quem vai sofrer o processo de redução, tá? Então, olha só, por exemplo, no exemplo que nós vimos aí anteriormente, quando a gente falou sobre o zinco e o cobre, né? Por que o zinco é o que oxida? Por que o cobre é o que reduz? Então, quando você analisa aí, olha, quem tem o maior potencial é que vai prevalecer. Então, se nós analisarmos, vamos para a tabelinha, ó. Se nós analisarmos aí o zinco, se eu perguntasse para vocês qual é o potencial de oxidação do zinco? Mais 0,76. Mais 0,76. Se eu te perguntar qual é o potencial de oxidação do cobre? Menos 0,34. Perfeito. Ou seja, quem tem maior potencial para oxidar? Quem tem maior tendência de perder elétrons? É o zinco ou é o cobre? Quem tem maior potencial de oxidação? No caso é o zinco, certo? Porque é 0 mais 0,76. Quando eu falo do cobre, é menos 0,34. Então, o zinco é quem vai ocupar a posição de quem? De ânodo, ok? Agora, quando a gente analisa a redução, porque a gente tem os dois processos, quando a gente analisa a redução, qual é o potencial de redução do zinco? Menos 0,76. E do cobre? Mais 0,34. Aquele que tem potencial maior é o que prevalece. Então, no caso aqui, o cobre prevalece sobre o zinco. Ok? Agora, fala para mim, ó, se nós tivéssemos aí uma pilha formada por prata, que é o Ag, ok? Prata e cobalto, que é o CO, aí presente na tabelinha. Prata e cobalto, Ag e CO. Fala para mim, quem seria o eletrodo de cobre, o eletrodo da oxidação e qual seria o da redução? O da redução seria o Ag. Por quê? Porque o potencial de redução dele é maior do que o do cobalto. Perfeito. E aí o potencial de oxidação do cobalto ele vai ser maior, então ele vai ocupar a posição de ânodo. Perfeito, certo? Então é assim que a gente identifica, tá? Ok? É assim que a gente identifica. Então, olha só. Agora eu vou voltar aqui, agora eu vou lá pro meu bloquinho, bloco de notas. Seguinte, agora como é que a gente vai calcular? Como é que a gente vai calcular o potencial padrão? Tá? Como é que a gente verifica se a pilha funciona ou não? É pelo potencial, tá? Aí, seguinte, é bem simples, ok? É bem simples. Olha só. Por exemplo, nós falamos sobre a pilha de Daniel, então a gente vai calcular aí o potencial para a pilha de Daniel, ok?
Olha só. Fala para mim, ó. Semi-reação anódica. Ou seja, semi-reação que ocorreu no ânodo. O ânodo, se você tiver dúvida, ó, para ajudar aí, ó, pode abrir a sua apostila na página 18. Na página 18 você tem aí a fotinho de uma célula. Eu estou uma coisa errada aqui, eletroquímica. Aqui. Olha só. Olha aqui, ó. Então, aqui nós temos o ânodo formado pelo zinco e o cátodo formado pelo cátion. Ok? Ó. Olha só. Como é que ficam as reações aí, as semi-reações? A gente falou sobre tudo isso ontem, né? Então, você tem no ânodo, o que aconteceu no ânodo? Você tinha o cobre na placa, ou o zinco na placa, perdão, por isso que está Zn0, sólido. Ele começou a perder elétrons. Então, ele se transformou em Zn mais 2. Passou para a solução, ó, aquoso, mais 2 elétrons, porque ele perdeu o elétron. Então, perdeu, você coloca depois da seta. Semi-reação catódica. Gente, é muito importante saber montar, tá? O que aconteceu no cátodo? No cátodo, ó, o que a gente percebeu aí? Ó, o cobre da solução recebeu 2 elétrons e foi para a placa, ok? Ele se solidificou ao redor da placa. Então, olha, a gente escreveu isso aqui, ó. O cobre, que era aquoso, recebeu 2 elétrons e de mais 2 ele passou a 0, sólido. Okay? Então, essa é a semi-reação anódica, semi-reação catódica. O que a gente faz? A gente cancela os elétrons, ok? E copia o que faltou aí, ó, o que ficou sobrando aí. Então, o que aconteceu? Você tinha, no primeiro momento, você tinha zinco sólido na placa e tinha cobre mais 2 na solução. Depois começou o processo espontâneo. Então, o que aconteceu? O zinco saiu da placa, foi para a solução, o Zn mais 2, aquoso. Okay? E o cobre que estava na solução solidificou na placa, okay? Ao redor da placa. Então, o que a gente percebe aí quando a gente fala em relação à massa? A massa da placa de zinco diminui, a massa da placa de cobre aumenta, ok? Nesse processo. Então, ó, quando você monta a reação global, você tem as duas situações, no primeiro momento e no segundo momento, tá? Nós também vimos a representação da pilha. A gente sempre coloca o eletrodo negativo à esquerda e o positivo à direita. Então, fica assim, ó. Então, nós temos o zinco, 0, se transformando em Zn mais 2. A gente divide aí esse eletrodo com uma barra. A dupla barra está representando a ponte salina, ok? E aí nós temos a representação do lado direito do processo da redução. Então, você tem aí, ó, o cobre mais 2, que recebeu 2 elétrons e veio a ser cobre 0. Tá? Então, foi isso que aconteceu. Aí, olha só, voltando para cá, para semi-reações. De acordo com a tabelinha presente lá na página 24 da apostila, tá? Qual é o potencial de redução para o zinco? Menos 0,76. Menos 0,76 volts. Qual é o potencial de redução para o cobre? Mais 0,34. Perfeito. Então, olha só, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos chamar isso aqui de DDP, diferença de potencial. Você também vai encontrar como força eletromotriz, ok? Tá? E aí, ó, o que a gente vai calcular aqui? A gente vai calcular a diferença de potencial, tá? Então, você pode encontrar dessas formas. Como é que a gente vai calcular isso? Você vai pegar o maior potencial de redução menos o menor.
Ou você pode pegar o potencial do cátodo menos o potencial do ânodo. Ok? Tá? É sempre o maior menos o menor. Então, como é que fica? Do cátodo, quem era o cátodo? Era o cobre. Quanto é? Mais 0,34. Então, ó, mais 0,34 menos, qual é o potencial do ânodo? No caso é o zinco, ó, menos 0,76. Então, esse menos é o da fórmula e agora o menos do 0,76. Menos com menos dá mais, ok? Então, olha, a diferença de potencial desta pilha, quanto dá? 0,34 mais 0,76. Quanto? Um 1,1. Isso, muito bem. Então, ó, positivo. Gente, diferença de potencial é maior que zero, significa que esta pilha funciona. Tá? Que o processo é espontâneo. Ok? Então, para a pilha funcionar, a diferença de potencial, tá? O ΔE tem que ser maior que zero. Tá? Quanto maior esse valor, significa que esse processo vai ocorrer com ainda mais facilidade. Tá? Tudo bem? Então, a pilha só funciona se o DDP for maior que zero, se for positivo. Tudo bem até aqui? Sim, Pro. Sim? Muito bem, ó. Abre aí a sua apostila na página 26. Organize as ideias, página 26. Então, Olha só. É isso aqui que a gente tem na página 26 da apostila, tá? Então, ó, nós temos aí 3 pilhas. Uma de zinco com chumbo, a outra é de níquel com prata e a outra de zinco com cobre. Então, nós temos que preencher aí, ó, as informações dessa tabela, tá? Com as informações aí dessa pilha. Olha só, vamos começar aí pela pilha número 1, tá? Que é a pilha que nós temos aí de zinco com chumbo. Nós temos, ele deu para nós as semi-reações de redução ou de oxidação. Esse potencial que está aparecendo aí é um potencial de redução ou é potencial de oxidação? Analisa. de redução. De redução? Por quê, Gabi? Não, calma, acho que não. Não sei. Analisa aqui as semi-reações, ó. Analisa isso aqui. Isso aqui, ó. Esse potencial aqui é de redução ou é de oxidação? Isso está ligado às semi-reações. O que está acontecendo com elas aí? Está oxidando ou está reduzindo? Está reduzindo. Por quê? Porque está indo de 2 para 0. Perfeito. Tá? Então, quando a gente analisa, ó, zinco mais 2, ganhou 2 elétrons, está indo para 0. Chumbo mais 2, ganhou 2 elétrons, está indo para 0. Então, esse potencial aqui é de redução mesmo. Tanto que está aqui, ó, padrão, e o nosso padrão é redução, tá? Então, olha só, nós temos que preencher, então, a tabelinha. Ele está perguntando aí, ó, na primeira linha, quem que é o cátodo da pilha?
O cátodo é formado por quem nessa pilha? Se vocês quiserem acompanhar pela apostila, acho que está mais nítido, né? Quem que é o cátodo dessa pilha? Como é que eu determino quem é o cátodo e quem é o ânodo? O que eu preciso fazer para determinar quem é o cátodo e quem é o ânodo da pilha? O que a gente vai ver? A gente vai verificar a tendência, certo? Ó, vamos analisar aqui, ó, os potenciais. Quem aí tem maior potencial para a redução? Está muito ruim. Melhora. O chão, pronto. Pronto. Melhora. Já chega melhor, eu acho. Não, não dá nada. Nossa, que ruim. Olha, não dá não. Tá muito ruim. É melhor acompanhar pela apostila. E aí? Vai, fala para mim. Vamos analisar aqui, ó. Analisar essa fotografia aqui. Ó, analisando os potenciais. Esses potenciais são de redução, ok? Aquele que tiver o maior potencial de redução, vai para onde? Vai para o cátodo, certo? Que é onde ocorre o processo da redução. Quem tiver o menor potencial, fica no eletrodo da oxidação. Então, no caso aí, ó, o zinco, potencial de redução, menos 0,76. Para o chumbo, o potencial de redução, menos 0,13. Quem tem o maior potencial de redução? O chumbo. É o chumbo. Então, o chumbo vai constituir o que para a gente? Qual parte da pilha? O cátodo ou o ânodo? O cátodo, perfeito. Então, vou colocar aqui, ó. O cátodo vai ser o nosso eletrodo de chumbo. Agora, se eu quero analisar a oxidação, é só eu trocar o sinal. Se eu trocasse o sinal aqui, ó, seria mais 0,76 para o zinco e mais 0,13 para o chumbo. Ou seja, quem tem o maior potencial de oxidação, quem é? É o zinco, ok? Então, a gente vai escrever aqui, ó, vamos escrever como representação da pilha. Então, na redução, a gente tem o chumbo mais 2 barra, né? Só estou representando aqui, ó, o eletrodo. O chumbo mais 2 está se reduzindo para chumbo zero, ok? Já no ânodo, o que a gente tem? Vai ser o inverso. Então, você vai ter aqui, ó, o zinco zero, certo? Se transformando em Zn mais 2. Vai de 0 para mais 2, ou seja, oxidando. Então, vai ficar assim. Zinco 0 barra zinco mais 2, ok? No próximo, ele está perguntando aí, ó, quem é o eletrodo negativo? Quem é o eletrodo negativo? É o zinco ou é o chumbo? Zinco. O zinco, certo? Então, aqui, ó, vai ocorrer a oxidação. Então, aqui nós vamos chamar de ânodo, que é o nosso polo negativo. Polo negativo. Aqui vai ser o nosso cátodo, ok? Nós vamos, aqui vai ocorrer o processo da redução, e aqui vai ser o nosso polo positivo da pilha, ok? Então, ó, eletrodo negativo, zinco. Então, eu vou repetir aqui, ó. E o eletrodo positivo vai ser o chumbo. Ok? Muito bem. Semi-reação anódica. Ou seja, o que está acontecendo aqui no ânodo? A gente tem o quê? O zinco, nós temos o zinco na placa, certo? Sólido. O que vai acontecer?
ele vai se transformar em zinco mais 2, que é aquoso, ele passa para a solução e perde 2 elétrons. Ok? Semi-reação catódica, agora aqui, ó, do chumbo. Nós temos o chumbo que está na solução, ele vai receber os elétrons que o zinco perdeu e vai se transformar em chumbo zero. Ele se solidifica ao redor da placa, olha só. Tá? Então, ele sai aqui da solução e ele vai para a placa, ó, ele vai se solidificar aqui, ó. E esse daqui vai sofrer o processo da corrosão, ele sai da placa e vai para a solução. Ok? Aí o exercício que era a equação global. Na equação global, o que a gente faz? Ó, a gente só cancela os elétrons. Okay? Se tem 2 elétrons depois da seta, 2 antes, então cancela. E aí a gente copia. O que sobrou aí? Sobrou o zinco zero, que era o seu primeiro momento. Você tinha o zinco na placa e você tinha o cobre na solução. Depois, o que aconteceu? O zinco perdeu elétron e se transformou em Zn mais 2 aquoso na solução, mais o chumbo que solidificou na placa. Okay? Então, essa daqui é a nossa reação global. Você percebe, ó, que ela te mostra os 2 momentos, ok, da pilha. Diferença de potencial. Para calcular a diferença de potencial, que é o DDP da pilha, a gente pega o quê? O potencial do cátodo menos o do ânodo, certo? Qual que é o potencial do cátodo de acordo aí com a nossa equação? Ó, do cátodo menos 0,13 e do ânodo menos 0,76. Então, ó, potencial é igual. Vou fazer o potencial do cátodo menos o potencial do ânodo. Então, vai ficar do cátodo menos 0,13 menos 0,76. Menos com menos dá mais. Então, quanto dá? Menos 0,13 mais 0,76. Quanto dá? É 0,63. Quanto dá? 0,63. Perfeito, muito bem. Então, a gente vai colocar aqui ó, que o DDP dessa pilha é 0,63 volts. Se eu perguntasse para vocês aí, essa pilha funciona? Sim ou não? Não. Deu positivo ou negativo? Não funciona, tem que ser maior que 0. Funciona, né? Ó, deu positivo. Para não funcionar, tem que ser menor que 0. Isso aí. Ele pediu a representação simples por barras. Então, a gente vai pegar aqui ó, a semi-reação e vai transformá-la em simplificada. Então, o que a gente tem? Primeiro, o ânodo. O ânodo fica à esquerda, tá? Quem é o nosso ânodo aí? É o zinco. Então, ó, Zn0 barra Zn mais 2 barra, que está representando a fonte salina. Aí, o que a gente tem? Pb mais 2 barra Pb0. Okay? Então, essa seria a representação simplificada. Tá? Aí ele está perguntando também, no próximo, qual espécie química que sofre a oxidação? Quem se oxida? Qual zinco? O zinco 0 ou o zinco mais 2? O zinco 0. Então, zinco 0. Espécie que sofre a redução. Quem é que sofre redução? O chumbo. Qual? O 0 ou o mais 2? O 0? O 0 é o da placa. Não, mais 2. É o mais 2, certo? Então, PB mais 2. Aí, na letra L, ele está perguntando sentido dos elétrons pelo fio condutor. Qual é o sentido? É do ânodo para o cátodo? É do cátodo para o ânodo? Qual é o sentido?
do ânodo para o cátodo? Exato. Então, eles saem do ânodo, ok? Então, eles saem do ânodo e vão para o cátodo. Então, esse é o sentido. Está perguntando na letra M, qual é a lâmina que corrói nessa célula? Qual é a que sofre corrosão? É a? Do zinco. Isso, perfeito. Qual lâmina que aumenta a sua massa? De chumbo. A de chumbo, perfeito. Na letra O está perguntando qual íon metálico cuja concentração aumenta? Íon, então agora ele está falando de onde? Ele está falando da solução, ok? Porque na placa a gente não tem íon, a gente só tem íon na solução. Qual íon metálico, ou seja, são Zn+, ou são Pb+, que aumenta a concentração? Pb+. Qual? Pb+2? Olha só, presta atenção. O Pb+2 está constituindo o cátodo. Os elétrons chegam aqui. Então, o cátion aqui, ó, ele vai para a placa. Se ele está saindo da solução indo para a placa, essa solução está ficando mais ou menos concentrada? Menos. Menos. Agora aqui, ó, analisa o primeiro. Aqui você tem o zinco 0 que está perdendo elétrons, então ele sai da placa e vai para a solução. Ele vai para a solução. Então, o que está acontecendo aí? Está aumentando ou diminuindo a concentração de íons Zn+? Está aumentando, Pro. Está aumentando. Então, ó, pergunto novamente. Qual íon metálico cuja concentração aumenta? É o zinco +2 ou o Pb+2? Zinco+2. É o zinco +2. Então, Zn+2. Qual íon metálico cuja concentração diminui? Pb. É o Pb qual? +2. Pb+2, certo? Que ele vai receber 2 elétrons e ele sai da solução e vai para a placa. Tudo bem, gente? Sim, Pro. Sim? Então, olha só. As outras duas colunas, ok? As outras pilhas aqui, ó, vocês vão preencher, tá? Então, vocês vão, ó, aqui, ó, você já tem a voltagem aqui da pilha. Então, vocês vão preencher a segunda e a terceira pilha aí. Se for necessário, vocês podem utilizar a tabelinha da página 24. Ok? Tudo bem, gente? Alguma dúvida quanto ao cálculo e o funcionamento? Não, Pro. Não? Então, criança, por hoje é isso. Tá? Então, fica como tarefa de casa a página 26 da apostila, preenchimento da segunda e da terceira coluna da tabela. Ok? Gente, a gente está quase encerrando, tá bom? Está quase encerrando a apostila. Falta pouquinho. Então, ó, força, ok? Que falta pouco. Nenhuma dúvida? Então, por hoje é isso. Tchau, Pro. Obrigada. Ô, Pro, você vai postar a aula? Você sim,